Depois de muita expectativa, o Mautic 7 está chegando com recursos que podem facilitar bastante o trabalho de quem usa automação de marketing. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar as principais novidades dessa nova versão e explicar como elas podem impactar os seus projetos, os seus lançamentos e suas operações de marketing de maneira geral. Se você quer dominar o Mautic de forma profissional, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como explorar esses recursos e aplicar nos seus projetos. Então, vem comigo! Legal. Então vamos lá. A primeira coisa a falar é que o Mautic 7 é uma evolução do Mautic, né? Você tem pensando em usabilidade e pensando em performance, produtividade, mais segurança, tá? Então quando a gente fala em evolução do Mautic, hoje, né, assim, existe a versão 4 do Mautic, que eu considero a versão mais estável até hoje do Mautic e a mais longa, né, em termos de desenvolvimento, né? Tanto é que teve a release 4.4. O Mautic 4, acho que é a última release, se eu não estou enganado, é a 4.4.13. Depois existe o Mautic 5, onde houveram melhorias na interface, deixar mais performática a interface aqui do Mautic em si. Porém, o core do Mautic era mais ou menos o mesmo. Claro, tiveram mudanças ali, principalmente na parte de envios de e-mail e tudo mais. Mas, de maneira geral, o Mautic 5 ele trouxe seria o código base, bem parecido com o Mautic 4. Tá? O Mautic 6 ele faz uma ligação, uma ponte entre a versão 5 e a versão 7 do Mautic, que é essa versão aqui que eu vou mostrar para vocês. Basicamente ele faz uma ponte porque ele pega alguns recursos novos que foram introduzidos no Mautic 5 e faz uma modificação mais profunda no código do Mautic como um todo, para chegar até o Mautic 7. Tá? E aí sim, no Mautic 7 você tem a introdução, né, a inclusão de diversos recursos novos, que eu vou mostrar alguns deles aqui, muito interessantes. O Mautic 6, só para você saber, ele não tem, ele não vai ser incluído nenhum recurso novo no Mautic 6. Apesar de ele ainda estar em desenvolvimento, nenhum recurso novo vai ser adicionado no 6, pelo menos é o que eu entendi da documentação ali da parte do fórum do Mautic que fala. Tá? Todos os recursos novos são adicionados apenas na versão 7. E a versão 4, é claro, apesar dela ser muito estável, ela é uma versão que já não tem mais desenvolvimento. Então, a menos que você faça o desenvolvimento ou alguém desenvolva plugins para a versão 4, nada de novo será adicionado em termos de recursos. Talvez plugins de integração ou coisas nesse sentido. Tá? Ou de um desenvolvimento de alguém que queira adicionar alguma coisa, mas eu não sei se isso vai acontecer e também seria fora do projeto do Mautic. Né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que são as novidades. A primeira novidade, que eu considero bastante importante, que o pessoal do desenvolvimento do Mautic fala que vai dar mais atenção nisso agora, é modelos de landing pages. Tá certo? No Mautic 4, basicamente não existiam modelos de landing page. Existiam alguns poucos modelos de e-mail, mas nenhum modelo de landing page. Hoje você já tem, quando você vai criar aqui modelo, você tem algumas landing pages simples, mas que resolvem, principalmente, assim, do meu ponto de vista, boa parte dos problemas de página de captura. Né? Por exemplo, se você pega deixa eu selecionar aqui e entrar aqui no construtor, você tem uma landing page básica, uma imagem, você pode colocar uma imagem sua aqui do seu e-book ou do produto, do material que você vai disponibilizar, o código do formulário que você tem que criar antes aqui do Mautic, você coloca aqui, né, e adiciona outros textos, se você quiser e tudo mais, dá uma melhorada né, uma customizada nesse modelo aqui e pronto. Né? Você tem uma landing page muito rápida de ser feita. Tá? E qual é a vantagem que você tem da landing page aqui e não usar, por exemplo, fora no WordPress, por exemplo? É a velocidade de carregamento. As landing pages no Mautic, elas são feitas basicamente em HTML. Então o tempo de carregamento é muito mais rápido do que no WordPress. Porque o WordPress tem todo o processamento, ou a interpretação do PHP e tudo mais, os módulos, plugin. Então se você tem um monte de plugin lá, tudo isso vai demandar tempo para carregar a página. Tá? Mesmo que você use cache, esse tipo de coisa, não vai ser tão rápido quanto uma página carregada aqui diretamente no Mautic. Tá? Sem contar que você pode sempre colocar um modo código aqui, você tem uma desenvolvida
desenvolveu, ou algum desenvolvedor aí desenvolveu uma landing page em HTML, você coloca aqui e pronto, está resolvido. Em HTML, com certeza, desenvolvedores de site aí devem manjar isso bastante, tá? Então isso é uma das primeiras novidades do Mautic 7. Se eu não estou enganado, o Mautic 6 tem alguns modelos, o Mautic 5 não tem modelo de landing page, o Mautic 4 também não tem. E modelos de e-mail, se bem que o Mautic 5 já introduziu bastante desses modelos de e-mail aqui, né? São modelos genéricos para usar diversos objetivos, mas que são bastante úteis, uma vez que você define, personaliza um desses modelos, você vai salvar e você vai clonar o modelo ali, o e-mail, e vai te ajudar bastante, acelerar bastante o desenvolvimento. Então, esse é uma primeira novidade que eu acho interessante comentar sobre a existência de modelos, principalmente de landing pages no Mautic 7. Tá? E que, do meu ponto de vista, é muito melhor do que usar landing pages fora. Claro que essa é uma outra vantagem do Mautic, você pode pegar o formulário que você cria aqui e colocar ele tanto na landing page interna quanto em landing pages externas e tudo mais. Você amplia os canais de aquisição, tá certo? Ou as páginas de aquisição do seu material, do seu lançamento, ou do seu produto e por aí vai. Tá? Em seguida, um outro recurso que eu acho bastante interessante, e aí eu considero um recurso muito legal, do Mautic 7 é a questão de importar e exportar campanhas. Tá? Isso era um pedido, né? Há muito tempo o pessoal pedia esse tipo de coisa e o Mautic introduziu essa funcionalidade de exportação, importação e exportação. Então, se você é uma agência de marketing, por exemplo, está trabalhando com lançamento, se você tem um cliente, as campanhas ali validadas e tudo mais, que trazem resultado, a estrutura, né, da campanha que traz resultado, você simplesmente exporta ela para um novo projeto de um novo especialista ali, de um novo cliente, e aí você clona aquilo muito mais fácil, muito mais rápido. Tá? Então a produtividade aumenta bastante. Lembra que eu falei no início? Um dos objetivos do Mautic 7 é justamente melhorar a produtividade. Tá? Então eu acho um recurso muito bacana. Um outro recurso não é do Mautic 7, mas eu vou falar aí daquele. Esse recurso foi introduzido no Mautic 5, o Mautic 4 não tem isso, que é grupos de pontos, grupos de pontuação. Isso amplia demais a possibilidade de pontuação. O Mautic 4 tem um canal de pontuação, um sistema de pontuação apenas. Legal, funciona, você consegue bastante coisa, mas no Mautic 5, que colocou isso daqui, as melhorias que foram feitas até o Mautic 7, melhora bastante, você consegue ter qualificações muito mais inteligentes, você consegue, por exemplo, criar grupos relacionados, por exemplo, por interesse ou por produto. Então, cada produto que você tem um sistema de pontuação. Então, a pessoa pode estar interessada num produto e menos em outro produto. Com isso, você consegue criar estratégias que vão direcionar a pessoa melhor em termos das suas campanhas, não vai ficar oferecendo coisas que ela não demonstrou interesse em comprar ou em conhecer, pelo menos. Tá? Então você pode criar diversos critérios de grupos aqui e melhorar bastante o processo de qualificação, principalmente do seu lead, para não ficar enviando e-mails para as pessoas que não estão interessadas, principalmente em lançamento. Então, se a pessoa no lançamento, você cria um grupo relacionado à antecipação do lançamento ou à primeira fase do lançamento, se a pessoa não demonstra interesse, não faz muito sentido você promover ela, colocar ela nas campanhas de abertura de carrinho, porque ela não demonstrou interesse nenhum antes. Então, esse tipo de ação vai otimizar os envios dos seus e-mails, vai melhorar a taxa de abertura dos seus e-mails e, por consequência, a entregabilidade dos seus e-mails, que é a capacidade do seu e-mail ser entregue na caixa de entrada do seu potencial cliente, o que é muito importante se você quer vender usando o e-mail, tá certo, não é mesmo? Uma outra novidade do Mautic 7 é com relação ao uso dos e-mails de segmento, né? Você tem os e-mails de campanha e os e-mails de segmento. Quem conhece um pouco alguns detalhes, né, usa o Mautic já há algum tempo, sabe que quando você cria um e-mail de segmento, isso vale para todos os Mautics antes do Mautic 7. Você cria um e-mail de segmento, agendou o envio deles, né, para daqui dia tal, na hora tal e tudo mais.
configurou um segmento lá e salvou, configurou tudo bonitinho. Se você não desativa aquele e-mail de segmento, o que acontece depois daquela data do disparo? Se novas pessoas entram no segmento, ou nos segmentos que você define aqui dentro, o Mautic continua enviando aquele e-mail. Agora não, no Mautic 7 você define se novos entrantes do segmento, depois que a data do envio passou, né? Se novos entrantes no segmento vão receber esse e-mail ou não vão receber esse e-mail. Então, você gerencia melhor esse comportamento, o que melhora bastante os resultados da sua campanha e evita bastante erros ali, muitos erros que acontecem em quem é um pouco desavisado do Mautic ou vem mais acostumado de outras plataformas de automação de marketing. Eu sempre falo isso. Todo mundo é plataforma de automação de marketing, tem diversas, porém cada uma funciona de um jeito e você tem que obedecer. Você é obrigado a obedecer como elas funcionam, senão não dá certo, tá bom? E isso vai te evitar bastante dor de cabeça e esse recurso eu achei muito interessante aqui no Mautic 7. E um outro recurso que eu achei muito legal no Mautic 7 é a parte de projetos. Quem trabalha com Mautic há bastante tempo, depois de tantas campanhas que você vai colocando, de tantos canais de aquisição, diversos materiais que você usa ali para poder, diversos materiais de iscas que você vai usando, você acaba se perdendo. Quais e-mails são usados, quais segmentos estão relacionados com os formulários, ou os formulários de captação que você criou no Mautic. E o projetos, esse recurso de projetos vem justamente para resolver isso. Você organiza as suas estratégias, o seu plano de marketing aqui, ou o seu plano de captação, o seu plano das suas campanhas de upsell, cross-sell, ou mesmo de qualificação, de vendas, abertura de carrinho e por aí vai. Então, você organiza o seu projeto falando o quê? Olha, a captação do checklist, aqui do meu checklist gratuito de entregabilidade e guia de primeiros envios. Então eu tenho esse formulário que está relacionado com esse PDF, com essa isca, com esse material. Eu tenho esse segmento, as pessoas que preenchem esse formulário vão para esse segmento. Eu tenho esse segmento está alimentando essas e essas campanhas. Essas campanhas estão usando esses e esses e-mails aqui. Tá? Então você organiza, você tem uma visão um pouco mais clara, você sabe, se aquela campanha não está performando bem, você consegue saber olhar exatamente os e-mails, você não fica perdido depois que você criou 200, 300 e-mails ali, 400 e-mails, fica um pouco complicado a pesquisa, você tem exatamente quais são os e-mails usados na campanha e aí você consegue lá olhar aqueles e-mails, analisar a taxa de abertura, a taxa de cliques e fazer os ajustes necessários para que a sua campanha performe da maneira que você deseja. Então esse recurso de projetos é um recurso muito bacana, acho que é um dos recursos mais legais, fora, junto com a parte de exportação de campanhas aqui, e eu achei muito legal esse tipo de recurso. Tá? Outras coisas que foram colocadas relacionadas ao Mautic 7 é a API do Mautic 7, ela vai para uma versão nova, acho que a versão 2, se eu não estou enganado, mas o objetivo é você ter melhores integrações, você tem o Marketplace. O Marketplace já vem do Mautic 4, já tinha Marketplace, que é a parte aqui, Marketplace aqui, está ainda na versão beta, e o objetivo é melhorar ele, deixar mais esse Marketplace mais completo ou produtivo, ou pronto para uso. Então, onde os plugins ali de terceiros que desenvolvem, você vai baixar eles. Um ponto importante, no Mautic 7, o pessoal tirou toda a parte de atualização. Aqui você vai receber notificações, por exemplo, de atualizações, mas você não faz mais a atualização pela interface gráfica. Por quê? Eu sempre falei isso, a atualização do Mautic por interface gráfica sempre foi problemático, e agora no Mautic 7 eles tiraram esse recurso, essa possibilidade de você fazer a atualização pela interface gráfica. A atualização é sempre por linha de comando. Tá? Então fica muito melhor, muito mais seguro você fazer esse tipo de atualização. Em termos finais aqui migração. Se você hoje, em termos de migração, se você usa o Mautic 4, por exemplo, você não consegue migrar direto para o Mautic 7, nem do Mautic 5 para o Mautic 7. Você tem que fazer uma migração para a versão seguinte. E a migração do Mautic 4 para o Mautic 5 ela não é trivial.
Ela vai exigir algum conhecimento técnico que talvez você não tenha e que isso pode dificultar. Então, se você usa o Mautic 4, a minha recomendação, na verdade, mesmo que você use até o Mautic 5 ou o Mautic 6, se você quer usar o Mautic 7, é adicionar o Mautic 7 como um segundo Mautic dentro do seu stack de tecnologia, né? Da sua estrutura de tecnologias. E sim, você pode ter, e até é recomendado você ter mais do que um Mautic, e você integra eles como? Com o N8N, por exemplo. Né? Então você tem um Mautic de frente ali, com as páginas de captura, basicamente campanhas de boas-vindas, né? Isso é um bom jeito de você até testar o Mautic 7, se ele está funcionando bem para você, se você configurou ele direitinho, se está tudo certo, se não tem bugs aqui, né? Porque ele ainda é uma versão um pouco nova. Você coloca ele como uma landing page de captura, ou campanhas de boas-vindas, daquele material que você vai disponibilizar para quem preencheu o formulário, ou uma campanha talvez de interesse, coisas desse sentido, e integra esse Mautic através do N8N com o seu Mautic que você usa principal ali, que você já tem. Né? Então, você não mexe na sua estrutura, tudo fica funcionando e você adiciona um Mautic ali 7 para poder conhecer e usar melhor. E aí, aos poucos, você vai migrando de um para o outro. Né? Então é um jeito, acho que eu particularmente considero bastante inteligente e legal de você usar, porque você não precisa ficar preso a um único Mautic. Principalmente se você tem uma bases enormes de 200, 300, 1 milhão de contatos ou mais aí. É muito inteligente você ter mais, distribuir isso em vários Mautic, vai melhorar bastante o seu processo. Claro, vai dar um trabalho para você gerenciar tudo isso, mas melhora bastante as suas estratégias ou o seu processo ali de administração ali de todos esses Mautic. Porque também é bastante simples fazer isso no Mautic, tá certo? E só para encerrar aqui, né? Como eu disse, né, o Mautic 7 ele não muda só a aparência, essa mudança da aparência vem desde a versão 5 e ele vai te ajudar bastante com questões relacionadas à produtividade, organização, escalabilidade. Vai manter a flexibilidade, que esse é o grande diferencial do Mautic, né? Então você pode ter vários Mautics, você pode integrar o Mautic, principalmente se você usar o N8N com quem você quiser. Então eu acho isso bem legal. Tá? E se você quer aprender o Mautic 7, desde a instalação até a criação das campanhas, estratégias e tudo mais, eu estou preparando dentro dos meus cursos, que é o Mautic Pro Start, a base para projetos profissionais, e o Mautic Pro Lançamento, automação estratégicas para vendas de produtos digitais. Vão ter módulos específicos, né, para cada um desses propósitos do curso aqui, somente sobre o Mautic 7. Né? Então, todas as novidades, mas como você usa esses recursos na prática dentro de cada um desses cenários, vai ser explorado, vai ser apresentado para você dentro dos meus cursos, tá certo? E se dessas novidades, o que eu falei, alguma delas te chamou a atenção, escreve nos comentários ali, vai ser legal saber o que você acha ou quais suas dúvidas que você tem com relação ao Mautic 7. Se você já usa o Mautic 7 também, vai ser legal saber isso aí de você, tá certo? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, um abraço, até mais!